Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar início, ou reiniciar aí, né? O nosso estudo. A gente parou aí o tempo das férias. Nós vamos reiniciar. E vamos ler o Salmo 19. Salmo 19. Pode ser até o verso 10. Salmo 19, de 1 a 10. Esse é um salmo importante para o nosso assunto, já que nós vamos falar sobre teologia reformada, sobre a revelação de Deus, né? Então, eu escolhi esse salmo para nós darmos início. Salmo 19, de 1 a 10. E cada um que quiser pode ir fazendo a leitura do salmo, cada um lendo um versículo para todos ou alguns poderem participar. Vamos ler. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Muito bem, somente até esse verso. Esse salmo ele é importante porque ele mostra em duas partes, né, dois assuntos importantes da revelação de Deus. Primeira parte ele fala da revelação natural, os céus proclamam a glória de Deus, e depois ele vai falar da revelação escrita, da revelação especial de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma e assim por diante. Esse salmo dá base para Paulo escrever Romanos 1, que é um texto importantíssimo que impactou o coração de Lutero. Lembram lá? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é isso? Tanto do gentio, quanto do judeu, quanto do gentio. E aí ele começa a expor uma questão importante da doutrina, que todos são indesculpáveis porque Deus se revelou. Ninguém vai poder chegar no céu e falar, eu não sabia, eu não sou culpado de nada, não devo ir para o inferno porque eu não sabia. Não. Todos são indesculpáveis. E aí Paulo vai tratar desse tema. Todos pecaram, carecem da glória de Deus e assim por diante. Então esse salmo ele dá base para o conhecimento todo que Deus revela a Paulo, fundamentado nesse escrito aqui de Davi, mostrando a importância da palavra de Deus. Ela transforma a nossa vida, ela restaura a nossa alma e assim por diante. Então nós vamos dar graças a Deus por estarmos juntos, termos o conhecimento dessa revelação, não só natural, mas também especial. Não é? A gente conhece a revelação de Deus escrita, aquilo que ele deixou nos seus livros, na Bíblia, e pela oportunidade que a gente tem de poder estudarmos, ou estudar a palavra do Senhor, ter o Espírito de Deus revelando as coisas do Senhor através das Escrituras. Então tudo isso é motivo de muita alegria. Nós vamos agradecer a Deus em primeiro lugar por estarmos aqui nesse privilégio de estudarmos a palavra. A primeira pergunta que a gente faz ali, o que é teologia? O que nós vamos ter aqui durante talvez 1 mês e meio a 2 meses, é a minha proposta, a gente tentar estudar vários assuntos em 2 meses. E nada mais é do que um curso de teologia sistemática. E é muito difícil você dar isso em 2 meses. Né? Espero que a gente consiga estudar os temas tão importantes nesse período pequeno. O curso de teologia tem esse nome por quê? Então tem algumas questões aí, pode colocar um pouquinho mais, só mais um, aí tá bom, né? Theos é Deus, logia é estudo. A pergunta que eu tenho para fazer para você, será que é possível estudar Deus? Por exemplo, eu posso estudar essa cadeira, não posso?
Ela está aqui do meu lado, eu sei o material dela, eu posso pegar nela, eu posso me assentar nela. Mas Deus não está visivelmente aqui ao nosso redor, não é isso? Deus é espírito. Então como é que eu estudo Deus? Curso teológico é para estudar Deus. Fica difícil estudar Deus. Eu não tenho ele aqui, né, visivelmente para poder tocar nele, observar, enfim. Mas eu tenho algo importante e aí a gente pode compreender o que é a teologia. Teologia é estudo da revelação de Deus. Aí faz toda a diferença. Eu não tenho Deus propriamente, mas eu tenho aquilo que ele se revelou. E ele se revelou de que maneira? De duas formas. Qual a primeira? O salmista Davi já deixa claro, pela revelação natural. As coisas que ele criou manifestam a sua glória. Dentre a criação, o que mais revela Deus? Pensa em toda a criação. O que mais revela Deus? O ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olha para alguém, você já tem coisas de Deus ali. Ensinamentos sobre Deus quando você olha para alguém. Na encarnação de Cristo, isso se torna ainda mais forte. Não é? Ele se fez como um de nós. Então aí você conhece muito mais de Deus olhando a criação e olhando o próprio ser humano. Mas existe uma outra revelação, que é a revelação especial. E um curso teológico vai se pautar mais, hoje em dia, na revelação especial. No tempo da Reforma, eles tratavam dos dois assuntos. Né? Por exemplo, Calvino tinha formação humanista. E os humanistas eram formados em todas as ciências, não somente nas questões teológicas. Ele tinha matérias teológicas, mas também matéria científica. Então, antigamente, né, no tempo da Reforma, os cursos todos eram voltados para estudar a revelação natural e a revelação especial. Mas hoje nós não temos tempo para isso e cada um tem a sua área específica. O cientista vai para uma área e o teólogo ele vai para a área da teologia para estudar a revelação apenas especial. Pode seguir. Quais são as áreas da teologia? Nós temos aí a área pastoral. Então, pode colocar aí quais são essas áreas. Tá difícil de enxergar aí, né? Pregação, aconselhamento, evangelismo. São matérias que tratam do assunto de igreja, pastorado, não é? Aquilo que o pastor faz. Aí você tem a teologia bíblica, pode colocar. Introdução aos livros da Bíblia. Nós fizemos isso na escola dominical durante algum tempo, estudamos todos os livros do Antigo Testamento. É a teologia bíblica que faz isso. A hermenêutica, a interpretação dos livros da Bíblia, das passagens bíblicas. Teologia histórica, a história da igreja, né? O estudo da história da igreja a partir de Atos. Pode seguir. Temos mais áreas da teologia. A teologia sistemática, que é subdividida em diversas áreas. O que é teologia sistemática? Só para você entender. Teologia sistemática, existe um princípio muito interessante. Você não pode fazer doutrina com um versículo só da palavra de Deus. Se um assunto só tem um verso, você não fecha a doutrina, não tem como fechar. Por isso que há vários assuntos na Bíblia, né? Por exemplo, vou jogar fogo aqui para vocês, por enquanto só eu que estou falando, né? Aquele que ora em línguas edifica a igreja. Um versículo só da Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a igreja. Aliás, aquele que profetiza edifica a igreja. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Eu não tenho como definir esse propósito do dom de línguas cabalmente, totalmente. Então você vai encontrar um teólogo defendendo uma coisa, outro defendendo outra. Mas a gente se dá bem como irmãos, porque eu não tenho como fechar o assunto. Né? Eu não tenho evidência a mais, eu tenho outros textos de Atos, eu tenho alguns outros textos que vão me dar alguma base, mas eu não tenho como fechar o assunto. Um outro detalhe, que a gente até vai voltar aqui a estudar. O milênio, não é? Satanás preso por 1000 anos. Eu só tenho aquele verso de Apocalipse 20 que fala sobre isso. Então, você tem várias teorias e eu não tenho como fechar o assunto. Não dá para escrever uma tese de doutorado para dizer eu descobri o que significa o milênio, porque você não tem como, você não tem evidência bíblica para tratar do tema. A teologia sistemática é você estudar um assunto baseado em toda a Bíblia.
Então, quais são os temas? Alguns deles aí. Soteriologia, soter é salvação. Estudo da doutrina da salvação. Então, nós temos vários textos que falam da salvação de Deus. Vamos estudar aqui na soteriologia os 5 pontos do calvinismo, por exemplo. Não é? É importante a gente saber que é Deus quem opera a salvação em nós. Como diz Jonas lá no ventre do peixe, a salvação pertence ao Senhor, não é de ninguém. A não ser do Senhor, ele então aplica a salvação a quem ele quer. A teontologia, o estudo do próprio Deus, vamos estudar a Trindade. A cristologia, o nome está fácil, né? Estudo de Deus. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Pneuma, vento, espírito, é a palavra grega para espírito. Eclesiologia, igreja, o estudo da igreja. Tá? Escatologia, estudo dos fins, ou do fim de todas as coisas, a doutrina do fim dos tempos. E antropologia, existem outras áreas, eu separei apenas algumas. Antropologia e estudo do homem. Nós não vamos estudar cada uma delas. Talvez a gente vai citar rapidamente alguma coisa aí dessas áreas. Nós vamos concentrar naquilo que é mais importante. Outra área da teologia, a teologia exegética, que é você estudar direto o hebraico, o aramaico, o grego, para estudar os textos como foram escritos no seu original. As nossas traduções são ótimas, não se preocupem com isso, você não precisa fazer grego e hebraico para traduzir a Bíblia. Os tradutores são pessoas capazes, eles fizeram um comitê gigantesco com gente muito estudada na questão gramatical, exegética, histórica, contextual. No entanto, quando você conhece os originais, você consegue pegar nuances, detalhes que o texto na língua portuguesa não dá. Um exemplo. Salmo 23, eu lembro das aulas lá do nosso professor de grego falando de um texto hebraico, né? O reverendo Cleómenes dizia isso. Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor, como é que está lá no texto? Vai nos seguir, mas o original lá vai perseguir. É um detalhe um pouco a mais, que te dá uma base um pouco mais forte, uma ênfase mais forte, que só o original te dá. Então, alguns detalhes, a teologia exegética, ela ajuda a gente a compreender o sentido do texto, um sentido mais abrangente do texto. Pode seguir. Aí nós temos as principais interpretações, ou linhas de interpretação da Bíblia. Pode colocar as linhas aí. O reino, a aliança, o mediador. Então, os grandes teólogos, eles interpretaram a Bíblia, um deles baseado no reino, outro baseado na aliança, né? E outro no mediador. E aí ficou aquela discussão, eu compreendo a Bíblia em qual desses 3? Até que veio o Dr. Van Groningen e que resolve juntar um cordão de 3 dobras, e é o que ele vai falar do Messias. O Messias é o cordão de 3 dobras. Quando eu trato de Jesus, eu estou falando de reino, de aliança e da promessa ou do mediador. Eu já falo de tudo, por isso ele escreveu um livro gigantesco chamado assim, Revelação Messiânica no Antigo Testamento, onde ele vai mostrar todas essas questões de reino, aliança e mediador no Antigo Testamento, as manifestações disso, como nós temos lá no Antigo Testamento. Depois vai escrever da criação à consumação, um outro calhamaço de 3 volumes, onde ele vai defender cada texto do Antigo Testamento, ou boa parte deles, fundamentando o cordão de 3 dobras. O que a Bíblia fala sobre aliança, sobre reino e sobre mediador. Então essas são as principais linhas de interpretação da Bíblia. Pode seguir. E aqui, eu vou fazer nem tudo que está aqui está na apostila que eu mandei, tá? Aqui eu vou fazer uma pausa do que está na apostila para a gente estudar um pouquinho, um estudo inclusive do Dr. Eber Jr., e que é muito relevante, porque hoje nós estamos vivendo uma tremenda confusão do que é teologia reformada. Há um interesse pela teologia reformada muito grande, só que as pessoas não sabem definir o que é teologia reformada. Sabe o que tem acontecido? O resultado disso? Extremos. Pessoas estão defendendo extremos. Estão defendendo textos fora de contextos, fugindo da teologia sistemática. Estão sendo radicais em alguns pontos, ou abertos demais, os tais liberais, ou fechados demais, e não conseguem ter a compreensão exata do que é teologia reformada. Então a gente primeiro precisa saber o que não é teologia reformada, para depois aprender o que é teologia reformada. Porque há muitas denominações se dizendo reformadas. Não é isso? Você pode pegar a internet, se você digitar lá teologia reformada, pregação reformada, vai aparecer tudo quanto é denominação dizendo ser
de linha reformada. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso, porque eu não sabia desse dado. Eu estive lá no Supremo Concílio em Águas de Lindóia semana passada e compartilhei até com a igreja. Eu não sabia desse dado. A nossa denominação é considerada o primeiro segmento reformado mundial. Não primeiro existiu primeiro, não é isso não. Porque os outros que trouxeram o evangelho para a gente, eles todos se afastaram da teologia reformada. Então nós somos o mais antigo e a denominação mais forte na teologia reformada de todas as outras igrejas. Tanto que todas as outras denominações do estrangeiro, holandeses, americanos, eles tentam fazer acordos com a gente. E existe hoje um crivo muito sério. Quem está liderando isso é o Dr. Davi Charles Gomes, o chanceler do Mackenzie, uma cabeça brilhante em defesa da fé, formado em defesa da fé, e é difícil fazer acordo com a presbiteriana. Né? Tem que realmente ser reformado. Para você ter uma ideia, a denominação é reformada, mas ela aceita ordenação feminina, então ela está fora do padrão. Nós não aceitamos, porque isso pode gerar um problema futuro para a gente, questões sociais, como homossexualismo e tudo mais. Então, há um cuidado muito grande pela teologia reformada e, graças a Deus, a nossa igreja segue uma linha muito boa. Então, um estudo rápido aqui do Dr. Eber, o que não é teologia reformada. Não é só que veio da reforma protestante, porque a tendência nossa é achar igreja reformada, o nome já diz, veio da reforma. Então, pode colocar um pouquinho mais. A reforma, né, lá no século XVI, vários movimentos surgiram. Os luteranos, não é? Os anabatistas, os calvinistas, os zwinglianos. Foram vários movimentos surgindo a partir da reforma. Quando eu me refiro a uma igreja reformada, eu não estou me referindo a uma igreja que veio da reforma. Eu não estou me referindo aos luteranos, por exemplo. Eles não são linha reformada. Eles não são considerados reformados, assim como os anabatistas não são. Agora, os calvinistas e os zwinglianos, aí sim, já começamos a falar de teologia reformada. Tá? Porque existem detalhes importantes que precisam ser vistos aí. Então, não é só porque veio da reforma. Também não é só os que seguem os lemas da reforma. Quais são os lemas? Pode colocar. Só a fé, só a graça, só a escritura, só Cristo, somente a Deus a glória. Tem um monte de igreja que crê nesses lemas da reforma. Eles são importantíssimos, são essenciais. Mas quando eu estou me referindo a uma igreja reformada, não é somente uma igreja que crê nos lemas. Os luteranos crêem nesse lema, não é? Mas nós não entendemos que eles são reformados. Pode seguir um pouquinho mais. Não apenas crer nos 5 pontos do calvinismo, porque há muita gente achando assim, a igreja reformada é que tem os 5 pontos do calvinismo, do sínodo de Dort lá na Holanda. Não foi Calvino quem inventou, a gente vai tratar dos 5 pontos mais para frente. Né? Quais são os pontos? A total depravação do homem, uma eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça, perseverança dos santos. Tá? São os 5 pontos do calvinismo. Uma igreja reformada tem que ter os 5 pontos, mas não é só isso. Ela não se limita a esses 5 pontos. Então não adianta nada a igreja ter os 5 pontos e achar que ela é reformada. Não é isso que vai definir uma teologia ser ou não reformada. Porque uma teologia reformada vai além de denominações. E aí a gente pode citar alguns teólogos, como Packer, é um baita de um escritor, o livro Conhecimento de Deus é sensacional, e outros mais. Ele era o quê? Anglicano. Jonathan Edwards, congregacional. George Whitefield, no começo metodista, depois presbiteriano. Spurgeon, batista, também reformado. Lloyd Jones, independente. Sproul, presbiteriano. Você tem várias denominações e que o pregador ou o teólogo era um reformado. Então você conseguia... Qual é a identificação? Aquilo que faz ele ser ou não reformado. Não é? Poderíamos dizer que todos os pastores presbiterianos são reformados? Quem dera fosse, né? Seria bom. A nossa denominação é reformada. Mas você percebe que há pastores que eles seguem uma linha meio esquisita, né? E que aí você fala, peraí, eu estou ouvindo uma pregação aqui que não parece ser reformada. São raridades, são exceções, né? Mas há exceções. Há pastores que você fala, peraí, isso aqui não... O cara às vezes nem sabe bem a teologia reformada. Então vamos lá. O que é teologia reformada? Como é que você identifica a teologia reformada? É aquela que faz parte das confissões reformadas. É quando você compreende que a confissão reformada... ou as confissões reformadas, elas te dão base para interpretar a Bíblia. É a melhor interpretação da Bíblia que nós temos.
Então, quando você pega um pregador de qualquer denominação que não concorda com as confissões reformadas, ele não pode dizer que ele é reformado. Ele não concorda. Ele não aceita a teologia reformada. É verdade que a principal confissão, eu creio que é a de Westminster, na minha visão. Tá? Aliás, a nossa denominação é confessional, nós cremos na confissão de fé de Westminster como a principal interpretação da Bíblia, e ela própria diz que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. É a palavra final, é as Escrituras, não são as confissões. Tá? Vou dar um exemplo brilhante. Houve uma discussão lá no Supremo sobre mulher poder falar ou não, mulher poder pregar e tal. E numa das argumentações do Dr. Augustus, que para mim arrebentou com a questão, ele falou claramente que ser reformado não é simplesmente voltar às confissões, mas é voltar às Escrituras. Porque as confissões te levam às Escrituras. Então não adianta nada você falar, não, porque a confissão disso, a confissão belga, a de Heidelberg, o sínodo de Dort, defende isso e aquilo, mas e a Bíblia, o que ela fala? Se você interpretar a Bíblia corretamente, você não vai em desacordo com a confissão. Né? Elas são uma segurança na interpretação da Bíblia. E são várias confissões, lá de Westminster, na Inglaterra, com os seus catecismos. Na verdade foram 5 documentos produzidos. Tá? Você tem a confissão de fé, os catecismos maior e breve, o manual de culto e a constituição da igreja. A constituição da nossa igreja presbiteriana é fundamentada nessa confissão de fé, ou nesse documento criado lá pela confissão de fé de Westminster, e que também a confissão dos Estados Unidos é fundamentada na mesma assembleia de Westminster. Você tem a confissão belga, o sínodo de Dort na Holanda, o catecismo de Heidelberg na Alemanha, a confissão helvética na Suíça. Bullinger, por exemplo, é um nome desconhecido, mas um nome importantíssimo numa das primeiras confissões de fé. Você tem uma confissão anterior de Augsburg, por Lutero e Melanchthon, mas ela não é tão boa quanto, ela não segue tanta coisa importante da reforma protestante como essas confissões. Então, o que é teologia reformada? É fazer parte das confissões reformadas. E aí, mais ainda para você entender, qual o propósito das confissões? E aí são 3 coisas importantes. Elas traçam um limite para a interpretação da Bíblia. Porque esse negócio de interpretação da Bíblia é um problema sério. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Como interpretar melhor a Bíblia. Por que é um problema sério? Porque cada um quer interpretar do jeito que bem entender, né? Cada um, o texto lá está dizendo tal coisa, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Achismo é um problema. Então, as confissões, elas tratam um limite de interpretação da Bíblia. Se está fora desse padrão, desse limite, então deixou de ser reformado. Se a sua interpretação ultrapassou os limites do que vários teólogos em diversos tempos, e locais fizeram, então você não é considerado um teólogo reformado. Elas oferecem uma interpretação segura das Escrituras. Tá? Não é que elas definem ou respondem tudo. Não é que você não pode interpretar além do que está ali. Não é isso, não. Né? O Espírito Santo, ele continua iluminando a nossa mente para conhecer coisas que os outros teólogos não viram. Não é? Só que não pode cair em contradição. Eu tenho que ser humilde para reconhecer que Lutero teve a sua importância, aliás, antes dele, Agostinho teve a sua importância, Lutero teve a sua importância, Calvino, Zwingli e tudo mais. Agora, quando vem um pregador que joga fora tudo o que esses homens fizeram, e diz assim, eles não sabiam de nada. Eu descobri, isso, aquilo. Aí você fala, peraí, tem coisa errada aí. Nós subimos no ombro das confissões, nós subimos no ombro dos teólogos para conhecer cada vez mais as Escrituras. Elas foram escritas em épocas, lugares, situações diferentes, mas formam uma unidade de pensamento. Porque elas interpretaram com seriedade as Escrituras e elas nos dão um limite. Se você ultrapassar esse limite, fica meio complicado. Você vai cair em contradição com algumas questões aí. Então, isso é teologia reformada. E aí a gente vai seguir no nosso estudo, que é uma das... Ih, agora eu estou vendo que vai ficar difícil de enxergar aqui, né? Vamos lá, eu principalmente. A Bíblia é o quê? É um conjunto de livros, tá? Ou o nome Bíblia é uma biblioteca, ok?
Depois, na próxima, eu vou corrigir. Ah, já está corrigindo, que bênção. Então, é um conjunto de livros. São quantos livros? 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. Ela foi escrita, olha só, mais ou menos em 2000 anos de Moisés aos Apóstolos, por cerca de, cerca de 1.400, 1.500, 1.600 anos. É difícil da gente saber exatamente, tá? Escrita por 2000 anos, com 36 autores diferentes, mais ou menos, tá? Ela é totalmente inspirada e inerrante. Lembram do texto lá de Timóteo? As escrituras, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e tudo mais, né? Na apostila tem detalhes aí desse texto, que é importante. Aliás, a ideia do inspirar, a melhor ideia do texto não é inspirar, tá? É o contrário, é expirar. Deus expirou no coração dos homens a vontade dele. Deus soprou neles a sua vontade e eles escreveram, tá? Então é essa a ideia do texto original lá de 2 Timóteo. Pode seguir. Aí, vamos lá. A divisão, né? Os livros da lei, nós temos aí os livros da lei, o Pentateuco, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, né? Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e assim por diante, Atos no Novo Testamento. Aí você tem lá os proféticos, aliás, os poéticos de sabedoria, tá difícil de eu conseguir enxergar aí. Poéticos ou literatura de sabedoria, você tem lá Jó, não é? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são os livros que te dão sabedoria. E aí vamos seguindo um pouco mais aí nas divisões. Vamos lá. Eita, rapaz. Não, eu até tenho aqui. Isso está na apostila, né? Eu tenho aqui. É que nem tudo está. Então, por isso é que... Deixa eu seguir o que está aqui, que fica mais fácil, então. Boa lembrança. Então, nós temos aqui, ó, os livros da lei, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos ou de sabedoria. Nós temos os profetas maiores e menores, nós já vimos isso na escola dominical, ok? Nós temos os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais e Apocalipse, ou apocalíptica. O livro de Apocalipse não é profecia, é uma literatura específica de Apocalipse, tá? Ou de apocalíptica, que tem porções em alguns livros do Antigo Testamento. Ezequiel tem, Zacarias tem, Daniel tem porções apocalípticas, mas nem tudo é apocalíptico. E aí, nós temos algumas coisas aqui importantes, motivos agora, né? Para crer, eu vou pular algumas coisas aqui. Quais são os motivos importantes para nós crermos na palavra de Deus? Vamos lá. Olha só. Foi escrita por cerca de 1.600 anos, ou no máximo 2.000 anos, ok? De Moisés até João Batista, ou de Moisés até o apóstolo João, tá? Escrita por 40 ou cerca de 40 autores diferentes, e não tem uma contradição. Essa é uma prova de que ela é uma palavra infalível de Deus. Então, se de repente você pega alguém que não seja crente, ela vai falar, por que eu tenho que crer na Bíblia? Uma das argumentações é, ela foi escrita em diversos contextos diferentes, mas não tem contradição. E ela se completa, não se contradiz, né? Pode seguir um pouco mais aí. Há uma harmonia importante aí. Depois a gente vai para os obstáculos. Um outro motivo para nós crermos na Bíblia, pelo cumprimento das suas profecias. São cerca de 2.000 profecias sobre Jesus, por exemplo, que se cumprem, né? Profecias importantes que se cumpriram na vida de Jesus. Pode seguir um pouco mais. Vamos lá. Pela transformação que ela fez na sua vida. Não é? Esse é o maior de todos os argumentos. Por que eu posso crer na Bíblia? Porque ela transformou a minha vida. Assim como transformou vários homens de Deus. Transformou Wesley. A transformação que ela fez em países através tanto da Reforma Protestante quanto dos avivamentos, né? Ela trouxe várias aí transformações e a maior delas a transformação na nossa vida. Também por uma questão arqueológica. Você tem várias evidências arqueológicas de que a Bíblia é verdadeira. E aí nós vamos seguir agora para os obstáculos, não é isso? Os obstáculos eu sei que tem aqui. Existem obstáculos para interpretar a Bíblia.
E aí eu queria falar um pouquinho, aqui é importante, falar um pouquinho com vocês sobre essa questão. A Bíblia, ela é um livro humano, acima de tudo. Foi escrito por homens, certo? E ela foi escrita por homens num contexto totalmente diferente. Por exemplo, o tempo bíblico é igual ao nosso? Não é. É bem diferente. Então você tem que, ao se aproximar de um texto da Bíblia, você tem que se colocar naquele tempo. E não colocar o seu tempo no texto bíblico. Vou dar um exemplo claro disso, que é muito errado o que as pessoas fazem. E que você com certeza já ouviu falar. A marca da besta. Todo mundo já ouviu falar que a marca da besta é o código de barras, né? Pense um pouquinho. Dá para você colocar a ideia de código de barras no tempo de João? Eles entendiam o que seria isso? Chip, código de barras, computador? Não dá. Então não é isso que o texto está dizendo. Porque a Bíblia ela tem uma mensagem para a época da escrita e uma mensagem para todas as épocas. A mensagem para todas as épocas não pode ser diferente daquele tempo. Se está diferente, a sua interpretação está equivocada. Não é isso que o texto está dizendo. Tá? Então você tem que tomar todo o cuidado, porque ela tem um obstáculo do tempo, tem um obstáculo do contexto. Os livros foram escritos em contextos específicos. Por exemplo, por que será que Moisés escreveu o Pentateuco? Alguém sabe dizer? Qual o objetivo dele? Por que Deus mandou Moisés escrever o Pentateuco? Lembram do contexto? 430 anos de Egito, influenciado por toda a idolatria egípcia. Eles nem sabiam por que estavam lá. Muitos deles não sabiam por que estavam no Egito. Moisés teve que contar toda a história de um Deus criador, de como foram parar lá, através da venda de José, de que Deus é o único Senhor da vida deles. E por quê? Porque a prova de que eles estavam impregnados com a idolatria egípcia era o próprio bezerro de ouro. Quando faltou Moisés, eles fizeram um tal do bezerro de ouro. Então, há um obstáculo do contexto. O contexto é específico do que talvez no nosso tempo nós não temos essa consciência, né? Por exemplo, nós estudamos a primeira carta de João. Qual o propósito da carta de João? Combater o protognosticismo. Ele tinha essa visão de combater o protognosticismo que a gente já estudou. O livro de Apocalipse, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, para animar o coração da igreja diante das perseguições. Então havia um contexto específico. Para eu entender o propósito do livro, eu tenho que conhecer esse contexto. Por isso é que a nossa ideia de interpretação bíblica ela é chamada de histórico-gramatical. Eu não vou só para a gramática, eu vou para a história também. Eu vou conhecer tudo da história dos povos, das civilizações, para poder compreender. O obstáculo da cultura, né? O mundo em que os personagens viveram é totalmente diferente do nosso. Por exemplo, por que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a mulher tem que usar o véu? Por que é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo lá em Corinto? E ele diz, esse é o costume, não das igrejas, de todas as igrejas, mas ele não diz, não era o costume de todas as igrejas. Mas em Corinto era. Quando você vai para a questão histórica, contextual, cultural, você vai encontrar lá em Corinto 7.000 prostitutas de cabelo curto. E aí Paulo vai dizer, não dá para a mulher cortar o cabelo. A mulher crente ela vai ser confundida. Existem propósitos, existem várias questões. Existe, é claro, um movimento feminista muito forte surgindo lá entre os gregos, influenciando Corinto, mas há propósitos que você tem que conhecer. Senão você vai se perder na interpretação, como algumas denominações disseram, a mulher não pode cortar cabelo. Até hoje tem denominação defendendo isso. A mulher com cabelo curto está pecando contra Deus e assim por diante. Há o obstáculo da língua. A Bíblia foi escrita em grego, em aramaico, em hebraico. E não adianta você entrar num curso de grego hoje. Se não for o grego koineu, o grego do tempo bíblico, não é o mesmo grego. Não é o mesmo hebraico. Não adianta, eu vou morar em Jerusalém para aprender hebraico, eu vou aprender a ler as escrituras no Antigo Testamento em hebraico. Você não vai conseguir. Não é a mesma língua, são línguas mortas, elas morreram naquele tempo. Você tem que fazer um curso de hebraico bíblico, de grego bíblico. Senão você não vai conseguir compreender muita coisa, porque muitas coisas mudaram. Por exemplo, há aqueles que defendem que o batismo é por imersão. Sabe por que eles defendem que batismo na Bíblia é por imersão? Porque eles vão no grego atual, e a palavra grega para batismo atual é imersão.
Mas o grego atual, se você vai para o grego bíblico, ela não fala, ela não define a quantidade ou a forma de batismo. Então, se você vai para o atual, você se perde. Há um contexto totalmente diferente, há um obstáculo da língua, a língua morreu, a língua morta, eu tenho que estudar a língua daquele tempo. Mas esse não é o pior dos obstáculos. O pior, aliás, quando a gente para olhar esses obstáculos, a gente já fala, meu Deus, é um negócio meio complicado, né? Mas e o pior dos obstáculos é que ela é um livro divino. E por ser um livro divino, há um obstáculo natural. Quem é Deus e quem somos nós? Deus é Senhor absoluto e eu sou o quê? A erva que seca. Não é isso que a Bíblia diz? Nós somos falhos, somos limitados, nós secamos, nós somos fracos. E mais ainda, há um obstáculo espiritual. Deus é santo, eu sou um pecador me aproximando das Escrituras sagradas, santas. Aí é uma dica muito interessante. Quanto mais perto de Deus eu tiver, quanto mais intimidade e santidade eu tiver com Deus, maior conhecimento das Escrituras eu vou ter. Porque essa é a maior ou principal regra de interpretação da Bíblia. A sua intimidade com Deus vai definir os seus pressupostos, aquilo que você tem da parte de Deus das Escrituras Sagradas. Então, você deve ter o cuidado, né, de achar o que o texto, ou tomar todo o cuidado para você não falar o que o texto não diz. Por exemplo, usar o texto fora do seu contexto. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana defendeu, cada um, o norte defendia uma tese, o sul defendia outra. E usava o que para defender essa tese? A Bíblia. O norte defendia o que? A abolição dos escravos. O sul defendia a escravidão. O sul dizia, há escravos na Bíblia e não há nenhum texto bíblico dizendo que não pode ter escravos. O norte dizia que escravidão não está de acordo com o princípio bíblico baseado no amor. Ambos estavam usando textos bíblicos, ambos estavam certos, ambos estavam errados. Porque havia uma motivação específica no coração de cada um. Os do norte, por conta da Revolução Industrial, era interessante não ter escravidão. E eles precisavam justificar isso usando a Bíblia. Eram crentes. A maioria presbiterianos, batistas, congregacionais, não é? Então, usando a Bíblia, eles diziam, não pode ter escravo, porque eu tenho que ter alguém para receber o salário, para comprar os produtos, senão não justifica a Revolução Industrial. O Sul, com a invenção das máquinas de tear, né? O cultivo do algodão, eles precisavam do escravo para cultivar o algodão. Então ficou aquela briga boba, cada um usando a Bíblia fora do seu contexto, para defender seus próprios interesses. E esse é um grande problema. Vou dar um outro exemplo do que aconteceu lá na reunião. Até eu estou usando esse exemplo, porque esse exemplo alguns colocaram no Facebook, já me perguntaram, porque agora todas as mulheres vão poder falar na igreja, e como é que é esse negócio, vai ter pastora? Eu falei, não tem nada disso, está totalmente fora do contexto. Não é? A maldade no coração de algumas pessoas que publicam coisas totalmente fora do contexto, assim como usam Bíblia fora do contexto. A decisão da igreja continua uma decisão sábia, sempre foi essa decisão. A mulher pode falar na Bíblia, na igreja, sob a supervisão da liderança da igreja, do pastor da igreja, que é o responsável pelo púlpito. Em nenhum momento ela vai ser ordenada para fazer isso. Não é uma palavra autoritativa de uma assembleia ou de um presbitério, alguma coisa assim. Mas ela pode e deve pregar a palavra de Deus. Porque a pregação da palavra não está só sobre a liderança. Todos devem pregar o evangelho. E aí chegou um pastor lá que diz assim, usou o texto de Timóteo dizendo a mulher tem que permanecer calada. Né? E ele usou o texto totalmente fora do contexto. De novo, quando Nicodemos tomou a palavra, porque as pessoas começaram a vaiar ele usar o texto fora do contexto. Ele ficou bravo com quem vaiou, dizendo assim, mas estão vaiando o texto bíblico. E aí foi explicado, ninguém vaiou o texto bíblico, vaiou o uso do texto fora do seu contexto. Paulo tinha propósitos específicos quando ele disse para a mulher ficar calada. Não é? A ideia é que ela está sob a autoridade do seu esposo. E a gente até já chegou a conversar num culto sobre esse assunto. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas interpretações. Eu não posso usar textos para defender os meus interesses. Para você ter uma ideia, isso é tão sério que eu lembro que há uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, lá na praia de Copacabana, o movimento LGBT
colocou uma faixa gigantesca na praia dizendo o quê? Mateus 11:28. Olha as palavras de Jesus. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus nos aceita. É claro que aceita. Mas eles só pegaram esse texto. Por que eles não pegaram outros textos mostrando que Jesus aceita, ele convida, mas ele transforma, ele diz, vai e não peques mais. Não é? É fácil você pegar o texto e usar para os seus interesses. E aí é você ser infiel ao texto. Nós não podemos agir dessa forma. Então, nós temos aí as regras de interpretação bíblica. E o Henrique ajudou aí, colocando uma letra boa. A iluminação do Espírito Santo é a primeira importante regra, a principal regra. Se você não tiver uma vida ligada a Deus, antenada com Deus, a sua interpretação da Bíblia vai ser comprometida. Você sempre vai ser tendencioso. A ideia é você submeter a autoridade de Deus na sua vida, viver em santidade, em submissão, em obediência, e aí você vai procurar ter uma interpretação cada vez melhor. Prestar atenção nas palavras-chave é uma regra importante. Nós prestamos atenção nas palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Muitas vezes as que se repetem no texto. Às vezes os verbos, depende muito do texto. Por exemplo, Marcos 16 fala das marcas do apostolado, é um texto totalmente usado também de maneira equivocada. Diz lá, em teu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, tomarão veneno e não vão morrer, as serpentes vai picar e nada vai acontecer. Aí as pessoas pegam o texto e dizem, isso aqui é para todo mundo, é a grande comissão. Será mesmo que é para todo mundo? Depois você volta para o capítulo 16 de Marcos e você vai encontrar a palavra-chave. Aquele que crê. Qual é o contexto? A ressurreição de Cristo, os apóstolos não acreditavam e Jesus o tempo todo está dizendo, aquele que crê vai fazer isso, aquele que crê. Porque ele estava falando com eles, vocês vão experimentar e a manifestação do poder de Deus vai ser visto em vocês desde que vocês creiam. O público-alvo eram os apóstolos. Eu não estou dizendo que o texto engessa, dizendo que somente os apóstolos tinham aquelas questões. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, as marcas do apostolado, por exemplo, o texto lá de Marcos 16 diz, por quem eles orassem, a pessoa ficaria curada. Quem é que tinha essa autoridade? Hoje a gente tem essa autoridade? Você já orou por alguém aqui e a pessoa ficou curada? Todas as pessoas por quem você orou enferma, ela ficou curada? Então você está em pecado com Deus ou você não está cheio do Espírito Santo? Porque como assim? O texto de Marcos está dizendo que você tem autoridade, por quem você orar, vai curar. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Quando você vai para os escritos de Paulo, ele diz assim a Timóteo, deixei Trófimo doente em Mileto. Os apóstolos estavam tão antenados com a vontade de Deus, que eles sabiam se era ou não vontade de Deus, para aquela pessoa ser curada ou não. Por quem eles orassem, eles seriam curados. Porque havia uma autoridade apostólica diferenciada. Mas Paulo, por exemplo, não curou Timóteo em oração. Diz para Timóteo, toma um golinho de vinho que vai fazer bem para o teu estômago. Ele tinha um problema no estômago. Então, vejam só, a questão toda é, você tem que tomar todos esses cuidados na interpretação da palavra. Porque senão a gente se perde. Em várias questões importantes a gente acaba se perdendo. Eu digo lá de Marcos 16, nós não podemos dizer que Deus não faz hoje. Deus faz, mas não faz como era com os apóstolos. Por exemplo, eu creio nas manifestações hoje dos dons, creio, mas não por atacado como era no Novo Testamento. Há propósitos específicos que Deus permite fazer. Vou dar um exemplo claro. A marca do apostolado, você vai tomar veneno, vai ser envenenado e não vai morrer. O que aconteceu com Ronaldo Lidório lá na África? Ele e toda a família foi envenenado e estão vivos até hoje. Aliás, estavam com a gente lá no concílio, ele estava ministrando a palavra. Deus pode usar isso na nossa vida, mas ele não vai fazer sempre. Porque senão vira uma bagunça. Não tem problema não, você pode tomar veneno à vontade aí que você não vai morrer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que ali eram marcas dos apóstolos e que Deus pode, em uma vez ou outra, para demonstrar o seu poder, para abrir igrejas principalmente, mostrar a glória dele, ele vai operando. Então as palavras-chave são importantes no texto bíblico. Uma outra regra de interpretação bíblica, descobrir qual o gênero literário da passagem. É normativo?
ou não? Será que é só uma narrativa ou é uma norma? Porque, por exemplo, se eu pego um texto narrativo e transformo ele em norma, então eu faço o que eu quiser com a Bíblia. Aliás, eu já vi pastores fazendo isso. Né? Por exemplo, eu posso pegar o texto lá, Davi não cometeu adultério com Batseba. Está vendo? A Bíblia me autoriza. Davi cometeu, eu também posso cometer. Mas o texto é normativo? Não, o texto é descritivo. É uma narração. E que mostra, inclusive, a consequência do pecado de Davi. Não é para a gente fazer, pelo contrário, está escrito o contrário, para você se proteger, para você tomar todo o cuidado. Então você tem que descobrir o gênero literário. Se é norma, as leis, normas claras, se é sabedoria. Há muitos pais, às vezes até indignados com Deus. Eu criei meu filho no caminho do Senhor. Há uma promessa de Deus, que se eu criar no caminho do Senhor, ele nunca mais vai se desviar do caminho. É isso que Provérbios 22:6 diz? Não é promessa, é sabedoria. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velho não vai se desviar. Não está prometendo nada, literatura de sabedoria. Está dando sabedoria para o pai. O que você deve fazer como pai? Ensinar teu filho. A questão de desviar ou não pertence a você. Mas a probabilidade dele se desviar é mínima quando você cumpre o seu papel como pai. É sabedoria, não é promessa. Então a gente pode ter muitos problemas por não compreender a literatura da escrita. Então, literatura de sabedoria, profecia, aquilo que fala no tempo da escrita para frente. Diferente de Apocalipse, fala de passado, presente e futuro. As pessoas pegam Apocalipse hoje e dizem, tudo que vai acontecer na volta de Jesus, engano. A maioria do que está escrito no Apocalipse já aconteceu. Quer ver um detalhe? Tem lá um texto, e vocês vão identificar claramente, tem lá um texto dizendo assim, a mulher está pronta para dar à luz ao filho, o dragão está pronto para matar o filho que vai nascer, o filho nasce e eles vão para o deserto. É a história de quem? De Jesus, não é? Ele nasce, Herodes é um instrumento de Satanás, do dragão. Para matar Jesus, ele tem que ir para onde? Para o Egito. Já está revelado nas Escrituras. Não é profecia, não é para frente, já é algo que foi falado. As marcas da besta, vai para Deuteronômio 6. E você vai encontrar as marcas, né, do cristão, do verdadeiro cristão. A palavra de Deus na mão e na fronte e nos umbrais da porta. Aliás, eu achei interessante hoje, a Renata teve que fazer um exame lá em São Paulo, e eu fui levá-la, e a gente viu nas portas umas caixinhas, né? E eu não tinha notado, e depois eu comecei a ver que todas as portas tinham. E aí eu me aproximei, e eu vi lá um texto hebraico, aí eu falei para ela, olha só, é uma mezuzá, Deuteronômio 6, é uma clínica de judeu. Então, em cada uma das portas, imagine uma clínica cheia de portas, lotada de portas, em cada porta uma mezuzá. Mezuzá é uma caixinha com trechos da Bíblia, trechos do Antigo Testamento. Porque qual a ideia de Deuteronômio 6? Você vai usar na sua mão a palavra, na sua cabeça a palavra, o judeu usava na mão e na fronte, trechos da palavra, filactérios, né, trechinhos da palavra, e nos umbrais da porta. Qual é o ensinamento? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa e a sua casa é de acordo com as Escrituras. Daí você tem a base para entender a marca da besta. A marca da besta é aquilo que você faz e pensa de acordo com a besta, de acordo com Satanás. Então, quando você volta para o conhecimento das Escrituras, você tem base para interpretar a própria Escritura. Né? E, claro, de acordo com o texto aí, né? A narração de histórias, fatos, milagres. Eu não posso pegar um milagre e dizer, um milagre vai acontecer na minha vida porque aconteceu lá no tempo bíblico. Quando isso acontece é trágico. E eu não sei se os irmãos lembram, mas há anos atrás, isso já um bom ano, talvez uns 20 anos atrás, uma igreja que interpreta a Bíblia de maneira emocional, emotiva, um membro da igreja perdeu a filha, faleceu a filha, e houve uma pregação lá da filha de Jairo. O pastor disse, Deus está me revelando que nós temos que ir lá no cemitério, desenterrar a sua filha e ela vai ressuscitar. E aí baseou em Lázaro e na filha de Jairo e em outros textos bíblicos. Eles pularam o muro do cemitério, desenterraram a menina, a igreja inteira, com os pais inclusive, com o pastor, e ficaram ali em oração, e a menina não voltou. O resultado é que todos foram presos. Isso é crime, não pode pular cemitério e desenterrar um corpo sem autorização. Não é? E, além de tudo, além do mau testemunho que deram, imagine o sofrimento que trouxeram para os pais. Por quê? Por uma irresponsabilidade de um líder.
Não é porque o texto de milagre, ele não te autoriza a dizer que Deus continua a fazer os mesmos milagres que estão no texto, vai acontecer na sua vida. Eu tenho uma pessoa ligada à minha família, a família do meu irmão, e frequentou diversas denominações, é cega de nascimento. E em todas as igrejas por onde ela foi, qual era a pregação? Você vai ser curada da cegueira. Resultado, hoje ela tem mais de 30 anos, quase 40 anos, e ela não pode ouvir falar no nome de Deus, porque para ela Deus mentiu. Foi Deus quem mentiu? Foi um irresponsável que não interpretou a Bíblia de maneira correta. A Bíblia tem regras, aliás, qualquer texto tem regra de interpretação. Não é? Pode pegar uma filosofia grega, você tem que saber interpretar. Você tem que saber contextos, você tem que compreender como Aristóteles, Platão, Sócrates usavam a mesma expressão. Aliás, isso até ajuda a gente a entender o Novo Testamento. Quando a gente vai para a literatura clássica, você consegue entender o próprio Novo Testamento no uso que Paulo fazia de algumas expressões. Então, fatos, milagres, parábolas, profecias, alegorias, comparações. Aí você tem todo tipos, né? A ideia de José ser um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, Davi um tipo de Cristo, e assim por diante, apontando para aquilo que Jesus faria. Interpretação à luz do seu contexto histórico e cultural. É preciso ter um conhecimento mínimo da cultura, dos costumes e o momento histórico da escrita. Pode passar adiante. Estou terminando já, tá? Interpretação à luz do contexto de toda a Bíblia. Isolar textos e ideias é cair em grave erro. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Por exemplo, os 144 mil do Apocalipse, só esses serão salvos. Isso está lá no capítulo 7 de Apocalipse, verso 9. Se você andar um pouquinho mais, alguns poucos versos mais, vai dizer: inumerável multidão é o número dos salvos. Então, peraí, não são só 144 mil. O próprio contexto, em poucos versículos, está dizendo que não é só 144 mil. Por que 144 mil? 12 do antigo, as 12 tribos, 12 do novo, os 12 apóstolos, vezes 1000, que é um número simbólico para o judeu de plenitude, é o número dos salvos. Os salvos do Antigo e do Novo Testamento, esses são o número dos salvos, não é um número definido, mas é um simbolismo. Aliás, Apocalipse é cheio de símbolo, né? Não dá para interpretar Apocalipse literalmente, mas literariamente. Satanás tentando a Cristo, né? O que ele faz? Ele isola textos. Ele usou a própria Escritura, mas Jesus, com toda a sua apologética, todo o seu conhecimento, ele, usando a própria Bíblia, acabou com a argumentação de Satanás. Êxodo 20 é uma tremenda confusão, que você compreende, o próprio judeu entendeu errado desse texto de Êxodo 20, depois lá dos mandamentos, diz lá que Deus vai visitar, até a 3ª e 4ª geração, Deus vai visitar com disciplina. E aí alguém disse o seguinte: precisa quebrar a maldição hereditária. Precisa fazer campanha na igreja para quebrar a maldição, porque há uma maldição na família. É isso que o texto está dizendo? Não é isso que o texto está dizendo. Não há nada espiritual no que o texto está dizendo. O texto está falando algo óbvio, lógico. O contexto era o quê? Patriarcal. Vamos lembrar, Jacó vivia sozinho com a sua esposa. Já seria difícil, porque ele tinha várias, né? Esposas e concubinas. Ele vivia sozinho? Não, todos viviam numa mesma fazenda. Se Jacó andasse em desacordo com a vontade de Deus, ele seria disciplinado. Consequentemente, todos que estavam naquela fazenda seriam disciplinados. É a mesma ideia do pai ficar desempregado. Só o pai que vai sofrer a consequência? A família inteira sofre. É uma questão lógica. O judeu compreendeu errado, e aí Ezequiel vai mostrar qual a verdadeira interpretação. Deus não leva em conta o pecado do pai para o filho e do filho para o pai. Aquele que pecar, essa alma vai morrer. Porque havia uma compreensão errada do próprio texto bíblico deixado lá em Êxodo 20. Aí você pega lá, Tiago que morre, né, em Atos 12 e aparece em Atos 15. Há uma contradição da Bíblia? Não há contradição nenhuma. Quem é em Atos 12 que morreu? O primeiro apóstolo a ser morto, o apóstolo Tiago. Quem é que está lá em Atos 15? É o apóstolo Tiago? É Tiago, irmão de Jesus, quem escreveu a carta. Então vejam só, não tem contradição. É só você conhecer os personagens, né, e tomar todos os seus cuidados. Guardar o sábado ou guardar o domingo. Há uma grande questão, uma grande discussão de que no Antigo Testamento é o sábado, no Novo é o domingo. O que é sábado? Significa sabat, dia do Senhor. Aliás, sabat é descanso. No contexto de Mateus 12,
que Jesus está dizendo? Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí o exemplo de Mateus é, Jesus fazia cura no sábado. Há uma diferença do capítulo. Eu queria que você abrisse só para você entender. Que eu falando, talvez você não vai entender o que eu estou dizendo. Olha só o que fizeram quando colocaram um número diferente do capítulo aqui. Perdeu a essência do que Mateus quis deixar, da argumentação dele. Abre Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, que é um texto conhecidíssimo, né? Olha lá, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. O assunto é descanso, o dia do descanso. Não há contradição. Quando você vai para Levítico, a maioria das festas, a guarda teria que ser do sábado e do domingo. O 1º e o 8º dia da semana. Porque eles eram figura do que aconteceria em Cristo. Cristo é o dia do Senhor. Cristo é o nosso descanso. Então nós temos na pessoa de Cristo o descanso eterno. Por que a igreja preferiu guardar o domingo? Foi uma questão simplesmente, agora vamos mudar o dia? Não, Jesus ressuscitou no domingo. É o dia para a igreja mais importante. O dia da vitória sobre a morte. Então, o nosso descanso venceu a morte. Nós vamos guardar o domingo. Até porque havia já lá no Antigo Testamento ideias de que o domingo seria o dia a ser guardado. Então, quando eu guardo um dia, não precisa ser exatamente o domingo. O enfermeiro que trabalha domingo, ele pode guardar outro dia da semana, não há problema. Não é? O jogador de futebol, né, Rubens, tem que jogar domingo, o que ele vai fazer? Vai guardar outro dia da semana, vai separar um dia para cultuar a Deus. Os médicos, né, às vezes tem que fazer plantão no domingo, e aí? É pecado trabalhar no domingo? Fazer o bem no domingo é pecado? Não é. Jesus fazia o bem no domingo. Só que aí você precisa separar um outro dia para descansar das suas atividades e para glorificar o nome de Deus em comunidade, né? Que é importante. Eu não sei se aí já acabou. Pode seguir? Já seguiu, né? Já mudou. Interpretação à luz do contexto de toda a Bíblia. Não, já está ali, guardado no sábado. Utilizar instrumentos como dicionário, chave bíblica, outras traduções, é legal, uma dica legal. Tá? Eu quero saber o contexto, a palavra no seu contexto mais original. Vai na versão corrigida. É uma tradução que te dá uma ideia da palavra original, do sentido original do texto. Se você quiser uma outra tradução, né, compara as traduções. Todas elas são boas. Todas, cuidado com essa nova aí que está surgindo dos movimentos aí do homossexualismo. Cuidado. Né? Mas as traduções seguras que nós temos, elas são muito boas. Utilizar instrumentos, então, como chave bíblica, dicionário e outras traduções. Em princípio prático, o que a passagem ensinou para o povo da época é o que ela tem para me ensinar hoje. Tá, a gente deixa esse para outra semana que não vai dar tempo de seguir. Esse último princípio, eu quero só te dar um exemplo. Isaías chegou para Acás e disse assim, eu vou te dar um sinal, vai nascer um filho de uma virgem como sinal de que você tem que crer em Deus e parar de confiar nas nações. Ele estava com medo da Síria e estava fazendo acordo com o Egito. E aí Isaías repreende o rei Acás, dizendo, você não precisa confiar nas nações. E para provar que Deus é que está falando por mim, vai nascer o filho de uma virgem. Aí qual que é a ideia do texto? Houve um nascimento para aquele momento, senão não faz sentido o texto. Eu não posso só falar que aquele texto fala de Jesus. Porque qual era o sinal para Acás? Não teria o sinal para Acás. Acás veio 700 anos antes de Cristo. Um filho nasceu de uma virgem para mostrar a Acás, olha o que Deus está fazendo, está garantindo que é ele que está falando. Só que esse filho prefigurava o verdadeiro Messias que nasceria da virgem. Acredita-se os estudiosos que quem nasceu ali foi o próprio filho de Isaías, para provar aquilo que ele estava dizendo da sua própria profecia. Nós não sabemos quem era o menino que nasceu como prova a Acás, mas profecia sempre tem um cumprimento para a época da escrita e um cumprimento futuro. Sempre há uma mensagem para a época e uma mensagem para todas as épocas. A de todas as épocas não pode ser contrária à da época da escrita, senão é confusão.
Ok? Então nós vamos orar, daqui a pouco a gente passa aí para perguntas, respostas e contribuições. Ó Deus, nós te damos graças porque a tua palavra ela é rica, ela é perfeita, completa. Nós não precisamos de nenhuma outra revelação a mais do que a tua palavra. Mas o Senhor se deu a conhecer não somente pela tua palavra, pela própria criação. E é nítido olharmos para as coisas criadas, para as pessoas criadas e ver alguns dos atributos do Senhor. Nós te damos graças por isso, ó Deus, porque o Senhor se revelou de uma forma natural a todas as pessoas. Mas que privilégio que nós temos como igreja, de que além dessa revelação que todos têm, nós temos uma revelação muito melhor, muito mais completa, que é a revelação da tua palavra. E através dela nós reconhecemos o quanto somos pecadores, carentes da tua graça, e como o Senhor resolveu esse problema enviando o teu Filho para morrer no nosso lugar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não tem essa revelação. Mas pela ação do teu Espírito o Senhor nos revelou. Por isso te damos graças. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender as Escrituras, porque foi o Senhor mesmo quem inspirou homens em contextos totalmente diferentes, situações, culturas, histórias diferentes. Mas é uma palavra viva, eficaz, que transforma a nossa vida hoje, assim como transformou a vida de Davi, de Salomão, de Moisés. Ela continua com o mesmo poder, transformando a nossa vida, a vida dos nossos filhos, e é a única ferramenta que pode transformar a nossa nação. Por isso pedimos a Deus que o Senhor nos dê a responsabilidade e a confiança de sabermos usar a tua palavra, manejar bem a palavra da verdade, e assim pregá-la com autoridade, com ousadia, para que o mundo possa conhecer a tua graça, a tua glória. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e que o teu Santo Espírito esteja iluminando a nossa mente toda vez que lermos ou lembrarmos de um texto das Escrituras, que ele faça as aplicações necessárias para o nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.